Oi, eu sou Caco Batista e tá começando mais um Shortcast. O podcast que dura menos que seu banho, ou pelo menos deveria, e vai te fazer pensar tanto quanto ele. Aqui a gente divaga, lembra de coisas aleatórias, defende gostos duvidosos e filosofa como se fosse 3 da manhã, mesmo sendo 2 da tarde. E durante os próximos 15 minutos eu vou te convidar a pensar em voz alta junto comigo. Bora lá? E hoje eu quero falar sobre uma coisa que parece bem simples, na verdade, mas será que é tão simples assim? Nostalgia é conforto ou é fuga? Porque eu fico pensando no seguinte: será que a gente lembra porque foi bom ou porque o agora às vezes é muito mais confuso? Esses dias eu tenho sido tomado pela nostalgia com uma certa frequência, não vou mentir. Esses dias eu tava num show de uma das bandas que fez a minha adolescência, o My Chemical Romance. E quando começou, né, o show, assim, quando as primeiras músicas que me lembravam a minha adolescência começaram a tocar, foi como se eu tivesse me teletransportado, né? Eu não tava mais ali no presente, eu tava no meu quarto de adolescente, eu tava me preocupado com coisas muito menores, na verdade. Eu não tinha tanta responsabilidade e nem tinha ansiedade por ser produtivo no mundo capitalista como hoje em dia. E eu fiquei pensando, né? Será que a gente sente saudade do passado ou a gente sente saudade de quem a gente era, né? Da pessoa que a gente foi durante aquele período? Porque talvez a nostalgia ela não seja necessariamente sobre, né, as bandas, as coisas, e sim sobre a leveza. A forma como a gente enxergava a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. A nossa geração ela acaba tendo um apego muito grande, assim, né? Com estética da época, com um monte de coisa que referencia a época. A gente romantiza de tudo, né? Atualmente é possível encontrar a gente romantizando até barulhinho, sabe? De internet, de escada, que particularmente nunca foi uma coisa agradável ou satisfatória. Mas a gente lembra tanto desses momentos de esperar para se conectar com as pessoas, esperar para conversar com as pessoas, que a gente acaba vivendo ainda nesse tipo de pensamento, sabe? Nesse tipo de momento que não necessariamente é uma coisa tão boa. E é engraçado que a gente não tinha essa coisa, sabe? De sentir que a gente estava vivendo um momento supostamente épico, supostamente interessante. Era só normal mesmo, a gente só tava passando por ali, vivendo a vida e tentando, sei lá, chegar no momento que a gente tá hoje em dia. E é engraçado como a nostalgia ela acaba servindo como uma lente gentil, né, para olhar o passado, porque nessa lente a gente deixa muita coisa para trás. A gente apaga o tédio, como se o tédio nunca existisse. A gente suaviza as frustrações, como se tudo que acontecesse também fosse super de boa, super tranquilo, como se o contexto que a gente vivesse também fosse super de boa, quando na verdade não é. E meio que coloca aquele filtro quente, sabe, nas memórias que a gente tem, como se todas elas fossem maravilhosas e como se o momento que a gente vivesse fosse, né, o mais mágico possível, quando na verdade não é. É meio bizarro pensar que, na verdade, a gente não sente a menor falta de esperar, sei lá, 3 horas pra baixar uma música no casar e vir cheia de vírus. Ou como aconteceu uma vez comigo, né, na época que era aceitável ainda ser fã daquela mulher, é... baixar Harry Potter no casar e aparecer um pornô russo que você baixou sem querer. Eu juro que foi sem querer. A gente não sente falta desse tipo de coisa, sabe? A gente não sente falta da tecnologia limitada. A gente sente falta, eu acho que, da descoberta, do tá vivenciando aquele momento de um jeito diferente, tá ligado? De ser uma coisa diferente pra gente. Eu acho que essa descoberta, muitas vezes, ela se faz faltosa, seria o termo. Mas ela faz falta no momento da vida adulta, sabe? A gente, de alguma forma, sente falta disso quando a gente chega na vida adulta, porque talvez nem tenha tanto tempo assim pra descoberta. E eu fiquei pensando também, ao falar sobre a nostalgia, de como a gente, de alguma forma, acaba,
né, virando fruto do meio e do mesmo. Porque a gente achava estranho quando as gerações mais velhas eram super nostálgicas e falavam do tempo deles com uma certa admiração e um certo glamour, mas a gente tá vivenciando isso tudo agora, né? Tinha até um tweet maravilhoso que falava que High School Musical, por exemplo, eu já era bem velho, tá? Tô me colocando aqui como se eu fosse jovenzito nessa época, mas não, eu já era bem velho. Mas que falava que High School Musical hoje tá pra a mesma relação que a gente tinha quando a gente ouvia, né, pais ou pessoas mais velhas falando dos anos 80 e dos filmes dos anos 80, tipo, como é que é o nome daquele filme maravilhoso do Marty McFly? Enfim, vocês sabem de que filme que eu tô falando. É De Volta para o Futuro. Ao mesmo tempo que as pessoas falavam de Volta para o Futuro com tanta hesitação, hoje em dia High School Musical equivale a quase a mesma coisa em termos de tempo, porque, né, a gente já avançou, estamos, né, na metade dos anos 20, que, né, comparado ao que era os anos 80, já passou muito tempo já de quando o High School Musical foi feito. E, cara, é muito estranho pensar nisso, né? Pensar que essas mídias que acompanharam, né, o nosso imaginário, a nossa cultura pop, estão envelhecendo junto com a gente também. É muito louco. Pensar que os protagonistas também estão envelhecendo junto com a gente. Hoje, inclusive, até fazendo um comparativo com nostalgia também, o personagem principal de Dawson's Creek morreu. Então, cara, é muito estranho pensar que a nostalgia acaba vindo disso, né? De uma valorização, de uma glamorização de um tempo que não existe mais. Mas tem uma coisa também que me pega nisso tudo, inclusive usando essas referências que eu tô falando agora, principalmente de Twitter, que é uma coisa que eu vejo muito por lá e que me pega bastante porque será que é mesmo isso? Ou será que a gente só era inocente? Porque tem muita gente que fala, nossa, na minha época é melhor, ou as coisas eram mais simples, tudo era mais verdadeiro, mas será? Ou será que a gente só tinha menos informação sobre as coisas, né? Será que a gente tinha menos noção de como as coisas funcionavam? Porque no fim das contas, eu acho que crescer é meio isso. É a gente perceber que na verdade tudo foi caótico, que nem tudo foi bom, que nem tudo foi interessante, e que a diferença de tudo isso é que a gente só entende agora sobre uma nova lente. A gente entende o caos de uma maneira completamente diferente. E isso dá uma nova noção de mundo pra gente, né? É engraçado que, né, quando a gente era mais jovem e via o mundo com os olhos que a gente via, né? Como diria como diria o grande chorão, olhava o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não aguentar a responsa. Né? Parecia que todo mundo conseguia resolver as coisas ou sabia o que estava fazendo né, e basicamente tinha um manual de como as coisas estavam sendo feitas, mas é só a gente crescer para perceber que, na verdade, né, ninguém tinha muita noção do que estava fazendo, né, ninguém sabia muito como resolver as coisas e ninguém tinha um manual. E hoje, sendo adulto, parece que às vezes falta um pouco dessa noção de mundo e compreensão de mundo, mas na verdade é só uma visão equivocada que a gente tinha das coisas. E, né, continuando o papo sobre nostalgia, eu acho que isso tudo é só como se fosse um descanso mental, sabe? Um lugar seguro onde a gente pode acessar as coisas e não precisa decidir tudo de última hora, né? Não precisa correr, não precisa, sabe, fazer um monte de coisa, não se sente atrasado, enfim, uma série de coisas que reúnem esse lugar confortável pra gente, sabe? E por ser confortável desse jeito que ele acaba sendo uma fuga, né? É uma fuga do presente, do que é mais complexo, do que exige mais da gente. É como se, de alguma forma, a gente visse a vida adulta como sendo menos colorida, né? Como se a gente tivesse diminuído a nossa curiosidade de enxergar o mundo com o passar do tempo, que eu particularmente acho que é uma grande bobagem, né? Existe muita cor na vida adulta e a gente não precisa necessariamente perder essa curiosidade das coisas, sabe? Eu acho que
isso tudo torna a gente mais autêntico e mais a gente quando a gente decide não abandonar esse tipo de coisa que faz da gente quem a gente é, sabe? E eu vou confessar, assim, eu realmente adoro coisas nostálgicas. Eu fui em todos os I Wanna Be que tiveram, ouvi todas as minhas bandas emos da adolescência. Boa parte dos artistas que passam por aqui, que foram, né, parte da minha adolescência, eu também assisto. Adoro, né, me dedicar aos shows, então fui, sei lá, desde Backstreet Boys, a Avril Lavigne, assisti My Chemical Romance agora há pouco, assisti The Used no ano passado, sabe? Eu tô sempre entrando em contato com isso porque eu acho que é de alguma forma um meio de satisfazer a minha criança, né? Meu adolescente interior que não tinha necessariamente acesso a essas coisas, né? E tem algo de muito confortante nisso, de poder fazer por essa versão que talvez não tivesse tanto acesso. Porque ao mesmo tempo que a nostalgia ela se torna uma pausa, né, para não encarar a realidade do jeito que ela ela é meio que uma constatação de que o futuro chegou e que tá tudo bem, e que lembra como isso era gostoso, como isso era legal, como a gente se sentia ouvindo, sabe, e cantando letras e, enfim, colecionando fotos e tendo pôster na parede. Eu acho que tudo isso, né, é importante da gente lembrar que quando o mundo acelera demais, que isso tudo fazia parte da gente, tudo isso existia, que a gente sonhava às vezes com um futuro que não era esse, mas que se tornou às vezes melhor ou até mesmo mais interessante, porque no fim das contas a gente, né, fez por onde. Foram essas referências que tornaram a gente, né, presente, mais interessante pro futuro mesmo. E isso não é errado, né? Só não pode virar um lugar de moradia, um lugar de se estabelecer ali, sabe? Porque não dá pra ficar vivendo no replay toda hora. E talvez, né, o grande desafio seja levar, como eu falei, esse espírito para o presente. Não o cenário, óbvio, não as coisas que compunham ali, mas essa sensação de curiosidade, a intensidade, o encantamento que a gente tinha pelas coisas de alguma forma, sabe? E lembrar que, pô, já foi leve, mas que também pode ser, o futuro também pode ser leve se a gente resolver não abandonar essas coisas, sabe? Eu fico pensando muito, tem sido um grande pensamento para mim, sobre como recuperar o que aquela versão minha sentia quando vivenciou tudo aquilo a primeira vez. E os shows têm sido grande parte disso, né, como eu mencionei, mas não tem necessariamente a ver com idade ou até mesmo a ver com os gostos, mas talvez com a presença, sabe? De se manter presente, de olhar pra tudo isso, porque a gente vai continuar descobrindo bandas novas, músicas novas. Pelo menos eu gosto de manter esse espírito vivo dentro de mim. A gente pode continuar criando memória, sabe? Que de alguma forma também vão parecer mágicas daqui pra frente, né? Quem sabe um dia a gente consiga olhar pra trás e falar, cara, 2026, que tempo incrível que foi. Acho difícil, porque o mundo tá meio que acabando, as coisas estão meio ruins. Mas ao mesmo tempo, sabe, tem um quê da gente olhar pra tudo isso com carinho, com o que a gente tá consumindo e construindo agora, e não viver só do olhar pro passado, como o passado sendo algo interessante. Senão a vida fica menos interessante, né? E a vida não pode ficar menos interessante. Por mais que tenha toda a sua complexidade, todas as questões, responsabilidades, conta e tudo mais, sabe? A gente não pode deixar de sentir as coisas profundamente. E talvez a nostalgia ela seja só um lembrete de que a gente ainda é capaz de sentir as coisas com esse nível de profundidade. Não é? O que vocês acham? E esse foi o Shortcast, rápido, direto, mas eu espero que tenha te feito companhia. E se essa divagação fez sentido pra você, compartilha com alguém que também pensa demais às vezes. Quem sabe a gente aumenta a nossa rodinha de pessoas que pensam demais. Eu sou Caco Batista e a gente se encontra no próximo pensamento. E você? Já parou pra pensar sobre isso?